Bom, então você já abriu sua empresa para você receber o seu salário do exterior, mas aí a gente tem um outro problema. O dinheiro agora cai na sua pessoa jurídica, na sua empresa. Como que a gente pode passar para a pessoa física? Ou qual que é a forma correta aí de a gente utilizar esse dinheiro, né? Então, já que ele está na empresa, como que eu passo para a pessoa física? Como que eu vou utilizar esse dinheiro? Quem vai me ajudar a responder isso é o Luiz aqui da Husky. Luiz, como que a gente pode fazer isso? Então, legal, tudo, valeu, cara. Basicamente assim, acho que o primeiro de tudo é deixar claro, quando a gente estava conversando, que é importante, depois que você tem a pessoa jurídica, né, você ter uma compreensão muito clara de que são realmente duas pessoas diferentes, né? Então, assim, a pessoa jurídica tem um patrimônio, tem as contas dela, tem o extrato dela lá, tudo que entra no caixa dela e sai do caixa dela, e você, como pessoa física, tem outra situação, outro extrato e outro caixa. Então, é legal você separar isso. Primeiro de tudo, é legal você separar isso por uma questão legal, jurídica, né, falando, e é a questão de evitar uma interpretação de confusão patrimonial, né? Que, sei lá, se você tem uma confusão patrimonial, tipo, por exemplo, eu pego esse dinheiro da empresa e compro um carro para mim, né? Eu ponho no meu nome. Eu pego esse dinheiro da empresa e financio um apartamento no meu nome, com o dinheiro da empresa. Pô, isso vai gerar uma confusão patrimonial. Você está esvaziando o dinheiro da empresa para se beneficiar. E se sua empresa depois tiver um problema jurídico, sei lá, uma dívida, o cara que vem cobrar pode falar, não, mas a empresa teria dinheiro se ele não tivesse pego o dinheiro da empresa e gasta com ele. Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, que pode gerar um prejuízo para a sua pessoa física, o ideal é que você faça sempre essa separação. Então, o que a gente já vê muito, assim, hoje em dia, e que geralmente é a orientação geral, é tipo, se você tem uma empresa e quer passar esse valor para a sua pessoa física, você tem duas alternativas. Ou você vai pagar isso como um prolabore, que é basicamente o salário, né, do administrador da empresa, e aí você vai ter uma tributação em cima desse prolabore hoje com base no INSS. Então você vai fazer 20% sobre o valor do prolabore para a empresa, em cima de INSS, e também o recolhimento do próprio administrador de 11%. Então no final do dia é 31% para o INSS em cima do valor do prolabore. Aí você tem que avaliar qual que vai ser o valor do prolabore que você vai definir, porque tem uma tributação em cima de 31%. Não é bem uma tributação, porque esse dinheiro, em partes, né, vai para o INSS, e no final da tua vida de empresário, quando você aposentar, você vai poder retirar uma parte para a tua aposentadoria, mas ela acaba sendo um impacto no teu caixa, né, do dia a dia. E o outro meio é a distribuição de lucros. Aí esse outro meio de distribuição de lucros, ele efetivamente hoje no Brasil, ele não tem tributação. Então é um dinheiro que vai sair da empresa e vai para a tua conta de pessoa física limpo, né? Ele vai chegar e você vai poder usar ele sem nenhum tipo de restrição. O que a gente não orienta, até por um parecer, né, uma resolução da Receita Federal recente, é que você faça todo o teu pagamento como distribuição de lucros. Porque a Receita já disse que se isso acontecer, ela pode vir a interpretar que tudo era prolabore. E aí você teria uma tributação gigante em cima de todo o valor, né? Então o ideal é que você faça uma mescla aí do que é prolabore e do que é distribuição de lucros para estar tudo certinho. E até tem uma coisa que é interessante, né? A empresa ela tem que ter um sócio administrador. Sim. Um sócio não, né? Ele tem que ter um administrador, que pode ser um sócio ou não. Então, ou você tem um empregado registrado, um CLT que faz a administração da empresa, então você vai estar pagando, que seria o Prolabore, que é a folha realmente, né, a carteira dele, ou você é o próprio administrador e recebe um salário por isso, né? Então, acho que até essa interpretação da Receita é bem por isso. Pô, beleza, seu negócio gira, não tem ninguém, fiscal, mas não tem ninguém, cara. Então, como é que funciona isso, cara? É tudo por osmose, né? O que está acontecendo aí, né? Então acho que é até é até bem interessante essa análise, né? Porque tem que ter alguém, né? Ou você ou alguém, né? Eu acho que até... mas o mais fácil já é ter você, né? Então, você tem aí o seu Prolabore. E é uma coisa que é interessante também, né? Os impactos, né? Então, a empresa tem um impacto no Prolabore e a pessoa física também tem, né? Então, o Prolabore, ele entra como aqueles recebimentos tributáveis no imposto de renda da pessoa física. Né? Então, a gente está passando de pessoa jurídica para física. Se você fizer, por exemplo, um prolabore de 10 mil reais por mês, por exemplo, você já vai estourar o limite da pessoa física de imposto de renda, você já cai na alíquota da pessoa física mais alta. E aí, se você fizer isso como retirada de lucro, você não tem essa oneração ali do imposto da pessoa física. Né? Então, é importante pensar direitinho como fazer, porque se você colocar muito baixo também, a sua aposentadoria, se você for depender do INSS, vai ser baixa. Se você colocar muito alto, você vai pagar muito imposto. Então você tem que chegar no meio termo que seja interessante para você, que não te onere tanto, né? Então que fique interessante,
e fazer realmente essa organização aí, tributária. E o que é muito importante, a gente estava até conversando antes aqui, é respeitar essa identidade, né? Então, evitar de comprar, vou no supermercado, eu compro coisas com o cartão da empresa, né? Então, aí você começa a fazer muito esse jogo. No fim das contas, vai ficar mais confuso, você vai ter que prestar contas para o seu contador disso, né? Então, para onde está indo esse dinheiro e tudo mais, do que simplesmente você passar isso, seja como prolabore, ou seja como retirada de lucro para os sócios, né? Então, para você ali. Então, é mais fácil, você coloca na pessoa física e aí você usa o dinheiro como você bem entender. Né? E existe, até a gente estava conversando um pouquinho antes, existe uma outra vantagem disso, que quando você faz essa passagem oficial, né, para pessoa física, você aumenta a capacidade de pagamento da pessoa física. Né? Então, se você quer financiar uma casa, um apartamento, etc., você tem uma capacidade de pagamento porque você não vai conseguir provar o seu salário, sei lá, no meu caso, da TopTal, eu não consigo provar meu salário aqui. Então, pelo menos retirando de forma formal, eu consigo provar que isso faz parte de um rendimento da pessoa física minha, e aí entra na conta na hora de você comprovar o seu potencial de pagamento ali. Né? Então, famosa comprovação de renda, né, Túlio? Você tem que comprovar a renda lá para o banco, e se você não tem uma movimentação bancária da tua pessoa física, você não consegue comprovar a renda, né? Exatamente. E aí tem uma outra coisa que a gente estava conversando antes, que é bastante importante. Se você tiver um sócio, você pode... Uma coisa que era um mito para mim, né? Então eu achava que não podia. Basicamente, quando a gente tem um sócio, a gente tem uma quantidade de cotas que cada sócio tem. Né? Então, eu posso ter uma empresa com o Luiz, por exemplo, o Luiz tem 51%, eu tenho 49%, e aí, para mim, né, antigamente, eu tinha um mito que o Luiz, por exemplo, pode tirar 51% do lucro e eu poderia só tirar 49% do lucro. E não é bem assim, né? Exatamente. Agora, assim, isso é importante mesmo. Se você tem uma limitada e tem mais de um sócio, você pode pedir para o seu contador, para o advogado que te ajudar, a colocar no teu contrato social uma definição lá falando que você pode fazer retiradas desproporcionais. E aí essa expressão, ela permite que, por exemplo, que o Túlio, por exemplo, no nosso caso hipotético aí, que ele tirasse 99% dos lucros e eu tirasse 1%, porque a gente definiu assim, né? Aí a gente faria uma ata lá, assinava todo mundo falando que era isso mesmo, e ele poderia retirar mais do que eu, porque por aquele momento fazia sentido, enfim, para se justificar tudo. Então é uma alternativa bem interessante, principalmente quando você tem aquela limitada, que você coloca uma pessoa para ter a limitada, né? A pessoa nem está na atividade contigo, ou ela está fora por algum motivo, e aí para você não distribuir lucros para uma pessoa que não está efetivamente trabalhando, você faz a distribuição de lucros desproporcional, por exemplo. E até para fazer do jeito certo, né? Porque se você não falar nada, tá estranho. Né? Então você tem que deixar explícito isso, que você pode ter essa retirada de lucro desproporcional, e aí sim, se você fizer, tá tudo certo. Né? Então não vai ter nenhum problema aí no futuro, e ainda resolve alguns outros problemas que a gente estava conversando antes. Né? Então às vezes você tem, sei lá, o seu pai tem um comércio pequeno, etc. Você consegue, às vezes, casar, né, estrategicamente ali, usar o mesmo CNPJ, adicionar um KNAI ali que contemple isso, e justificaria ali uma organização empresarial um pouquinho diferente, né? Exatamente, dá para você fazer alguns jogos aí, né, de estruturação para dar tudo certo. Só não pode, que nem a gente já falou, só não pode acontecer de você ficar misturando demais aí os patrimônios sem muita justificativa. Primeiro que o teu contador não vai gostar, e segundo que se você tiver que se explicar para alguém, vai ficar mais complicado, entendeu? Exatamente. O mais interessante, assim, acho que uma frase que resume isso, né? É sempre a gente fazer coisas que a gente pode contar para os outros, né? Então, assim, se eu puder contar para todo mundo o que eu faço, tá tudo certo, né? Então, não tem problema nenhum, né, cara? Exatamente. Se você não pode falar como é que fez, não faça, né? Exatamente.